De repente, boa parte dos equipamentos da casa para de funcionar e as lâmpadas ficam com brilho bastante reduzido. Uma pessoa comum explicaria esse fenômeno dizendo que a instalação está em meia fase. Mas você, um eletricista profissional, não pode se contentar apenas com isso. Então, nesse vídeo eu vou te falar o que é essa dita meia fase, se ela é prejudicial ou não, se ela é preocupante ou não, e o que fazer nesses casos. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações e ser avisado sempre que houver alguma novidade. Provavelmente o transformador que alimenta a sua casa, ele vai estar fechado dessa maneira aqui, em triângulo no primário e em estrela no secundário. Por que é feito isso? Porque dessa maneira nós temos a possibilidade de conectar o neutro aqui no centro dessa estrela e aí nós temos o fornecimento de neutro então para as residências. No caso do primário, isso não é necessário porque a alimentação aqui do primário do trafo vai se dar somente com as 3 fases. Então geralmente essa é a ligação que nós temos. E aí cada uma dessas bobinas aqui do primário, ela vai induzir tensão, uma tensão menor nesse caso da distribuição de energia, uma tensão menor aqui nas bobinas do secundário. Então se eu tenho aqui a bobina A maiúsculo, vou colocar um A minúsculo aqui representando uma tensão menor. Aqui nós temos a bobina B, induzindo tensão na bobina B, e a bobina C, induzindo tensão na bobina C. Essas fases que alimentam aqui esse transformador, elas passam por fusíveis, geralmente, e seja por um problema anterior aos fusíveis, ou seja, por uma abertura do próprio fusível, de repente o fusível aqui teve uma sobrecarga aqui no secundário, de repente é o horário das 17 horas, quando todo mundo chega em casa, vai tomar banho, e aí deu uma sobrecarga aqui, algum desses fusíveis aqui foi sobrecarregado, ele abriu então para proteger o transformador, e aí com esse fusível aberto nós deixamos de ter a alimentação dessa fase aqui. Se nós não temos essa fase aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que era a fase R, S e T. Nós não teremos mais a fase R. Então, um circuito equivalente aqui desse primário, desse transformador, seria o seguinte. Aqui a fase S e aqui a fase T. E eles vão alimentar a fase S e a fase T está alimentando a bobina C. Então, está alimentando a bobina C. E em paralelo com a bobina C, vejam que nós temos aqui a bobina A e a bobina B em série. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a bobina A, aqui eu tenho a bobina B, e as duas, esse conjunto em série, está em paralelo com a bobina C. Deixa eu até identificar isso aqui para ficar mais claro. C, A e B. Então, a bobina C, ela continua recebendo a tensão que ela deveria receber, que é da fase S e da fase T. Está aqui, né? ST está alimentando a bobina C como deveria ser. Então, no secundário, nós teremos a tensão ok entre fase e neutro. A tensão entre fase e neutro aqui, ela vai estar ok, vai estar correta. Agora, a bobina A e a bobina B, elas estão recebendo tensão da fase S e da fase T, só que elas estão ligadas em série. Então, vai ocorrer uma divisão de tensão aqui no primário e, consequentemente, vai ocorrer uma tensão. A tensão aqui do secundário ela vai ser menor. Se a tensão do primário é menor, a tensão do secundário vai ser menor também. O transformador, ele transforma a tensão de maneira proporcional. Se entra menos tensão aqui, vai sair menos tensão também. Então, nesse caso, nós teremos a metade da tensão na fase A e a metade da tensão na fase B? Não. Não é assim porque isso varia de acordo com a impedância dessas bobinas e de acordo com a carga aqui no secundário. E dessa maneira, então, se eu tiver um desequilíbrio de cargas entre as fases A e B, aqui nós teremos uma diferença de impedância e, consequentemente, uma diferença de tensão. Não vai dividir, se tiver equilibrado, tudo bem. Se tiver equilibrado, a tensão vai se dividir de maneira muito parecida. Nós teremos praticamente a metade da tensão em cada uma dessas bobinas e aqui na saída também a metade da tensão. Daí que vem o nome meia fase. Mas isso não necessariamente é verdade, porque se ocorrer um desequilíbrio das cargas, que normalmente vai estar pelo menos parcialmente desequilibradas, né? E aí nós teremos uma tensão diferente, então, não sendo exatamente meia fase, mas é exatamente por isso. Por faltar uma fase, nós teremos as outras duas fases vão alimentar as bobinas aqui que seriam alimentadas pela fase que faltou, mas aí com uma tensão menor no primário e, consequentemente, menor no secundário. E aí tem uma questão bastante importante aqui, que é a possibilidade de manter os equipamentos ligados ou não quando se tem essa condição.
De modo geral, quando a tensão cai, os equipamentos eles não vão queimar. Eu demonstrei isso no vídeo, eu expliquei e demonstrei também no vídeo qual que é a característica aí da corrente quando se tem uma tensão menor. É a corrente que faz o equipamento queimar, então se a corrente aumentar, provavelmente o seu equipamento ele vai queimar, dependendo também da proporção dessa elevação da corrente. Então o seu equipamento ele tende a queimar quando a corrente aumenta e tende a não queimar quando a corrente diminui. Motores, em geral, a corrente vai aumentar. Se o escorregamento aumentar, a corrente tende a aumentar também. Então, cargas que envolvam o motor, por exemplo, um ar-condicionado que tem o compressor, a geladeira, evite deixar ligada quando você tem um problema desse, uma situação dessa que eu acabei de explicar no vídeo. Mas cargas resistivas como um chuveiro, por exemplo, ele não vai queimar por conta de tensão mais baixa. Um ferro de passar roupa não vai queimar. Diversos equipamentos aí não vão ter problema de queimar por conta de tensão mais baixa. Os equipamentos eletrônicos aí que são bivolt também, em geral, não vão ter problema de queimar, até porque eles já estão preparados para trabalhar com uma tensão menor. Mas é importante que você saiba que no momento em que a concessionária fizer a substituição do fusível, sempre que se tem manobras em geral na rede, se tem um período transitório aí com surtos que podem acontecer, uma variação de tensão súbita e também de magnitude importante, essa variação de tensão pode fazer com que os seus equipamentos queimem. Então, se você tem uma lâmpada ligada, se ela vir a queimar, o seu prejuízo é muito pequeno. Agora, se você tem um equipamento mais caro, uma televisão, um computador ligado, e aí acontecer da troca do fusível ser feita e dar um surto na rede e ele queimar, o seu prejuízo é maior. Então, tenha em mente isso, que é um risco calculado, você vai estar assumindo um risco, porque no momento em que a concessionária substitui o fusível, existe um período transitório com um surto que pode queimar, pode não queimar também, na maioria das vezes não queima, mas pode vir a queimar. Então você vai estar assumindo um risco. O ideal é deixar desligado. Mas uma lâmpada, por exemplo, que é baratinha, se queimar você não perde muito, aí se fizer falta para você, eu acho que vale a pena sim deixar ligado, você pode continuar usando que não tem problema. E tem como você, de alguma forma, resolver esse problema da, entre aspas, aí meia fase? Não tem como resolver, porque isso depende lá da alimentação do primário e do transformador. Isso vai ficar com a concessionária de energia, infelizmente não tem o que você fazer para resolver, mas tem como você se proteger. O que você pode fazer na sua instalação é utilizar um monitor de tensão, por exemplo, que ele vai desligar tudo quando a tensão fugir do que você programou. Se você disse que a tensão mínima é 190 volts, por exemplo, e você espera que chegue 220, você configura a tensão mínima como 190 e aí ficar abaixo disso vai desligar. Se a sua tensão aí é 127, então você pode configurar com 115, 110, por exemplo, 105, enfim. O monitor de tensão ele vai desligar quando perceber que a tensão está fora do que você programou. E depois que a tensão voltar, ele conta um tempo para voltar a habilitar. Então, você também não vai ter problema com aquele surto no momento em que a concessionária faz a substituição do fusível que queimou. Tendo esse conhecimento básico, é possível que você faça uma avaliação mais precisa aí do que vale a pena deixar ligado, o que não vale a pena. Dá para saber também o que pode queimar, o que não pode queimar também. Eu sugiro muito que vocês assistam. Vou deixar na tela, inclusive, o vídeo onde eu falo do comportamento da corrente quando se tem uma tensão menor. Lá eu faço demonstrações práticas também, então assiste que tá bem legal. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o like e comenta também o que você achou.